Muita garra, muita emoção, sangue no zóio. O Gazeta Esportiva dessa semana está começando espetacular. Flávio Prado, Celso Cardoso, falando do São Paulo, que fez mais uma vítima no Brasileirão, venceu o Sport 3-1. O resultado mantém a equipe do técnico Diego Aguirre na liderança da competição. Por outro lado, o técnico Claudinei Oliveira não resistiu ao completar 8 jogos sem nenhuma vitória e pediu demissão. Veja os gols. Na Ilha do Retiro, a lei do ex funcionou para o São Paulo diante do Sport. Diego Souza, ex-atacante da equipe pernambucana, recebeu de Everton e fez 1-0 para o tricolor paulista. No segundo tempo, Nenê aproveitou o passe do equatoriano Rojas e ampliou a vantagem são paulina 2-0. O Sport descontou com o Marlone cobrando falta que desviou na barreira, mas o São Paulo marcou o terceiro com o colombiano Trellis, após esse lançamento maravilhoso de Hudson do campo de defesa. O time mostrou maturidade. Temos jogadores de alto nível e que sabem jogar jogos decisivos e para nós são todas finais. E os jogadores tiveram uma grande resposta, eles lutaram, eles na hora de tener la bola jugaron y ganamos merecidamente. Eu estou muito contente porque falta muito, pero el time vai começando a sentir-se cada vez com mais segurança. Na sua opinião, o São Paulo é o favorito ao campeão aí? Isso eu não falo, em nenhum momento eu vou falar que São Paulo é favorito. São Paulo está bem, campeonato muito difícil, tem muitos jogos por na frente e não, estamos em bom momento que temos que cuidar, que temos que trabalhar cada vez mais porque tem muitos jogos e vamos a ter muitas dificuldades. Então, não podemos falar nem de favorito, nem de nada, nem de campeão, nem nada disso, porque realmente falta muito. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Ninguém, em sã consciência, antes do campeonato começar, poderia dizer que o São Paulo era favorito. Quer dizer, temos um exemplo no mesa, que foi o nosso querido Chico, e uma taróloga. Fora isso, ninguém acreditava no São Paulo. Quando se pensava em favoritismo, pensava-se em Palmeiras, em Grêmio, em Cruzeiro, em Flamengo, que liderou o campeonato por 13 rodadas e segue um pontinho atrás do São Paulo. Mas São Paulo é o líder, e com todos os méritos. E o que mudou então de um São Paulo que quase foi rebaixado do ano passado para cá? Em primeiro lugar, que o futebol está sendo gerenciado por pessoas que entendem do riscado. O Raí, o Ricardo Rocha, o próprio Lugano. E segundo, e talvez, embora eu coloque em segundo, mas o mais importante, é que ganhou confiança. E isso é mérito do Diego Aguirre, que usou uma fórmula já manjada, que outros técnicos já usaram, o próprio Tite, o Carille no Corinthians. Primeiro você fecha a casinha, você arma uma bela retranca, evita gols para você ganhar confiança e assim evitar derrotas, evitar de perder jogos. Tanto que o São Paulo, nas 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, empatou 4 de 5. E aí depois, uma vez já confiante, aí você se arrisca um pouco mais no ataque, mas especialmente no contra-ataque, na base da velocidade e com precisão cirúrgica. Então, quando você tem confiança, você erra menos, você tem menos ansiedade. E assim se torna muito mais competitivo. Essa é a leitura que eu faço de um São Paulo que volta a ser candidato ao título, isso não há qualquer discussão. Tem muito campeonato pela frente? Tem. O futebol não é bonito? Não. Faz torcer o nariz de quem ama o futebol arte? Sim. Mas a gente já viu o Corinthians sendo campeão no ano passado e o São Paulo pode muito bem repetir esse feito. Claro, ainda mais considerando agora que tem se até ontem a sequência do São Paulo é uma sequência muito difícil, a sequência a partir de agora é uma sequência relativamente tranquila nos próximos 4 jogos. Então, se mantiver a regularidade, o São Paulo pode até abrir uma certa gordura em relação ao segundo colocado. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso, boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Em cima desses jogos que o São Paulo terá, em tese, adversários mais fáceis, ele tem uma dificuldade exatamente em cima do esquema tático que o Celso falou. Ele vai ter que criar. Ele não será um time reativo, ele vai ter que sair para o jogo, ele vai ter que apertar, vai ter que jogar pelos lados, e isso pode gerar alguma situação complicada. O jogo contra o Colón foi uma prova disso. Então, às vezes, nesse sistema, ele é bem básico, Ele fecha bem, sai no contra-ataque. O São Paulo acertou com o Everton, principalmente um belo jogador.
porque esse Rojas é um jogador rápido, para esse sistema funciona. O Nenê muito bem, né, no momento legal, e todo o time com confiança mesmo. Tanto que o Hudson ontem deu um passe que não é tão normal assim ele acertar. E aí o time, quando é atacado, ele fica numa situação boa. É do jeito que ele quer. Mas quando não sai o gol, complica um pouquinho. Então agora é um novo momento de teste para esse time de São Paulo. Legal, Flávio. Bom, a enquete de hoje do site gazetesportiva.com é a seguinte: o São Paulo vai ser campeão no primeiro turno do Brasileirão? Yes or no? Vale lembrar que falta apenas uma rodada, né? Só essa semana, né, Celso? Sim. E acabou. Domingo, 19 horas, contra a Chapecoense. Exatamente. Eu acho que o São Paulo termina na frente, sim. Chapecoense que venceu o Corinthians. Isso. E curiosidade, São Paulo tem hoje... O São Paulo venceu os últimos 7 de 8 jogos. A pontuação que o São Paulo tem hoje, embora esteja aquém do que produziu o Corinthians no ano passado, sim, é melhor do que nos 3 anos que ele foi campeão brasileiro. Em 2006, 2007 e 2008. Curiosamente, na 18ª rodada, São Paulo tem mais pontos do que tinha naquela época. Portanto, mais um indício aí de que São Paulo é forte candidato ao título. E aí, Flávio? É mais ou menos tranquilo o jogo. Vamos ter toda a repercussão no Mesa Redonda domingo ao vivo. O jogo é às 19 horas. Acabando o jogo, a gente entra no Mesa Redonda, repercutindo a vitória, a derrota, enfim, a situação, a comemoração do simbólico título de campeão brasileiro. Tem uma taça? Não. Mas tem uma estatística. Nas últimas 15 vezes, o time que terminou no primeiro turno foi campeão em 12. É uma boa estatística. Muito bom. E no Allianz Parque, o Palmeiras entrou com o time quase inteiro reserva e mesmo assim conseguiu vencer o Vasco da Gama. Acompanhe como foi esse jogo na reportagem de Adriano Dolfi. Jogo que marcou a estreia de zagueiros. Leandro Castan no Vasco e do paraguaio Gomes no Palmeiras, que aliás foi a campo com um time alternativo. A gente vai montando de acordo com a rodagem que esses jogadores podem ter nesses campeonatos. E mais as observações que a gente está fazendo. Quer dizer, a gente vai mesclando para poder chegar nas 3 competições, se possível, vivos numa semifinal, final, né? Vamos ver. E a equipe carioca não deu moleza. Aos 13 minutos, Iago Pikachu quase fez um gol olímpico. Aos 28, Daverson respondeu de cabeça e Martin Silva defendeu. Gustavo Scarpa, lesionado, foi substituído por Johan. E o Vasco assustou novamente com Pikachu, que quase deixou o dele. Foi a última defesa de Everton na partida e deixou o gramado com problemas musculares. Foi só um desconforto, né? Nos primeiros tiros de meta que eu bati, eu senti um pouco de desconforto, algo um pouco diferente que eu estou acostumado a sentir. E cada vez que eu ia batendo, ela ia se alongando mais e no intervalo o médico avaliou e preferiu dar uma segurada, né? Dar uma preservada. Acredito que seja só um cuidado maior, mas vamos fazer um exame para realmente ter a certeza, mas acredito que não vai ter problema. Com Jailson no gol, o Verdão foi para cima. Lucas Lima tentou de cobertura. E Daverson em chute rasteiro. O gol saiu depois da cabeçada de Johan, que bateu na trave. Daverson, oportunista, abriu o placar. O Daverson pediu desculpas porque ele queria fazer mais, mas ele não precisa fazer mais, não. Precisa fazer só aquilo que sabe fazer. Ele sabe fazer gol. Então, devagar a gente vai tentando resgatar a imagem dele junto com o torcedor e também a ideia de como é jogar como centroavante. Vasco ainda pressionou e levou perigo, mas deu Palmeiras, 1-0. Quando nós tomamos o gol, aí nós não conseguimos uma reação. E é fundamental que uma equipe como o Vasco da Gama, grande como o Vasco, precisa reagir diante dessa situação. Esperei um pouco mais para ver se a gente conseguia reagir diante do resultado e aí acabamos mudando, mas a gente não conseguiu realmente reagir diante do resultado adverso. Estou muito feliz, muito contente de voltar ao Palmeiras e encontrar o Palmeiras com uma estrutura que pode ser que tenha mais uns 4 ou 5 iguais no mundo, mas com a estrutura que o Palmeiras tem hoje. Então é bom, foi uma opção que eu fiz agora quando fui convidado e acho que foi uma boa escolha, tanto da minha parte como do Palmeiras para esse momento.
podem falar o que for do Filipão, mas quando você vê, né, um técnico assim, um perfil vencedor, numa entrevista coletiva, até a cara muda, o astral muda. Ainda, claro, não entrando no mérito, né, da justiça ou não da admissão do Roger, que esse é um outro assunto, a gente já discutiu muito. Sobre o Palmeiras, está aí a vantagem de você ter um elenco bom, né? Se o time de repente ele está no mesmo nível dos principais times do país, o elenco está acima da média. Porque você tem jogadores, por exemplo, quando o Filipão escala um time misto, com 9 reservas, e entre os 9 reservas você tem Lucas Lima, Gustavo Scarpa, sabe, o menino, o Vitor Luiz no lado esquerdo. Quer dizer, a própria dupla de zaga, o Luan, que não deu muito certo, mas poderia ser titular, por exemplo, enfim. São jogadores que poderiam ser titulares. O próprio Thiago Martins é o zagueiro, né? Sim. O Santos. O Thiago Santos, quer dizer. Então, são jogadores que poderiam ser titulares. E aí, faltou talvez um entrosamento para o futebol ainda melhor. Mas era time para vencer o Vasco, como aconteceu ontem no Allianz Parque. Venceu por 1, poderia vencer por 2, por 3. Eu só espero que o Palmeiras monte time, porque ele retrocedeu. Não que o Filipão seja pior que o Roger, seria uma imbecilidade falar isso. Mas ele começou do zero. Ele tinha um sistema de jogo, mudou para outro e começou do zero. E quando você começa do zero, você corre sempre o risco de não andar. Na verdade, você não anda, você retrocede. Tem mais improviso do que trabalho. Qual é a velocidade que o Filipão vai conseguir dar para que esse time chegue no nível competitivo? Eu não sei. Capacidade para esse tem, claro que tem. Mas só que o Palmeiras retrocedeu. Toda vez que você demite um treinador, você começa do zero. Porque não existe um sistema. Qual é o sistema de jogo do Palmeiras? O Roger está tentando implantar, não teve tempo. O Filipão tem ideias completamente diferentes de futebol. Então começa do zero. É isso que está acontecendo. E aí vai acontecer isso. Ele vai ganhar um jogo, vai ter dificuldade, vai ter problemas. Não andou. A verdade é que o Palmeiras, ele estancou, como a maioria dos times está estancado aí. E o futebol brasileiro está estancado. Exatamente por isso. Porque ninguém desenvolve ideia, ninguém tem tempo de fazer um trabalho. E aí não estamos julgando pessoas. O Filipão, competente, não dá para discutir. Claro, é óbvio, né? O Roger também. Só que eles pensam futebol diferente. São perfis diferentes. Qual é o jeito que o Palmeiras quer jogar? Então, é isso que fica nesse negócio aí, né? Você falou do São Paulo. Jogo feio. Palmeiras, jogo feio. Corinthians, jogo feio. Santos não dá nem para chamar de futebol. Nossa. É isso que nós queremos? Não sei, será? Em Chapecó, o Corinthians saiu em vantagem no placar, mas levou a virada com um gol do meio-campista Dolfo. Só Dolfo, aos 49 minutos do segundo tempo. Na Arena Condá, a Chapecoense mediu forças com o Corinthians. Marquinhos Gabriel pegou o rebote de Jandrei e fez 1-0 para o Timão. Depois do intervalo, o goleiro Cássio fez essa lambança aí, pegando a bola com a mão fora da área. O jogador levou apenas o cartão amarelo e na cobrança da falta, Diego Torres deixou tudo igual, 1-1. Quando a situação parecia resolvida, o meia Dofo completou o chute de Márcio Araújo da direita e decretou a vitória da Chape de virada por 2-1. Dá pra dizer que o Brasileirão pro Corinthians acabou? Não, eu acho que a gente ainda está no primeiro turno, né? É claro que quando os resultados se somam, uma derrota da nossa busca, né, por uma aproximação e vitória dos líderes, a distância aumentando, parece que fica mais distante e não parece. Na realidade fica mais distante, mas nós temos um turno todo para jogar ainda e temos objetivos ainda de estar no bloco de cima no Brasileiro. Como é que foi ver do banco, sem conseguir ver a reação do time com o crescimento da Chapecoense, Osmar? Então, a gente falou, o maior inimigo hoje, pela qualidade do jogo que a gente imprimiu, éramos nós mesmos, né? Era a gente relaxar, a gente perder um pouco do foco, né? Perder as linhas de jogo. E, infelizmente, o futebol tem essas traiçoeirices, né? do jogo, né? É um jogo, tem uma outra equipe. É claro que a Chapecoense tem o mérito de ter feito um jogo que deu certo no segundo tempo. E a gente, no banco, a gente fica aflito, tenta buscar alternativas para mudar o conceito, mas hoje, infelizmente, até no final do jogo, a gente acabou sofrendo a derrota e não só o empate. E é um Corinthians, Flávio, que perde muito. Eu estava me lembrando do ano passado, um time que perdia muito pouca, perdeu acho que 2 partidas no primeiro semestre, só foi voltar a perder de novo no segundo semestre e demorou muito. Hoje já tem 16 derrotas nessa temporada, 16 derrotas nesse ano. Claro que não estou aqui responsabilizando o Loss, mas fruto de toda uma mudança de treinador. É porque o Loss não perdeu todas, né? Exatamente isso. A parte foi ainda com o Carille.
E aí tem a ver com mudança de elenco, jogadores que foram embora, você tem que remontar o time com um campeonato em andamento. Mas enfim, é um Corinthians que não inspira muita confiança. Pode ter feito um bom primeiro tempo, mas depois permitiu a virada da Chapecoense. A mesma Chapecoense que é adversária da quarta-feira pela Copa do Brasil. Quer dizer, então tá ligada aí a luz amarela. O time era reserva também do Corinthians. Sim. Então, o problema todo é que não se mantém nada, né? Não tem um sistema, não tem um grupo de jogadores que você pode manter. Está sempre recomeçando. O Corinthians também. Às vezes dá sorte, encaixa. Às vezes não dá sorte, não encaixa. Se encaixa, segura o técnico. Se não encaixa, eles cortam. Tira o técnico. Ou você acha que quando o São Paulo foi atrás do Diego Aguirre, foi tudo planejado? Claro que não. O Lugano conhece o Aguirre e tal. Se tivesse perdido, você falou em 5 jogos que ele demorou para ganhar. Demora mais um pouco, já tinha sido demitido pela diretoria do São Paulo, que já demitiu um monte de gente muito competente. Então, não adianta, é por acaso. É tudo por acaso. E o Loss está tendo alguma dificuldade, está dando alguns azares. Mas você não olha uma coisa pensada, uma coisa planejada. É tudo de qualquer jeito, é para fazer negócio. O Sport demitiu, o Claudinei saiu. O Sport não paga. O Nelson Matias trabalhou 4 meses e não recebeu um dia. Como é que um time... Que moral os caras têm para fazer isso? Os clubes atrasam, fazem salários acima do que pode, a gestão é toda enrolada, os times devem pra caramba, mesmo entrando um caminhão de dinheiro nos clubes. Como é que você vai fazer? Não anda, não sai disso. Não sai disso, é sempre igual. É sempre time ruim, aquela coisa enrolada. E cadê aquela história da lei que ia punir clube que não pagasse, que não ficasse? É sempre assim. Aí os jogadores saem, aí vai, muda de lugar, se der certo fica um pouquinho, senão depois sai de novo. É um negócio absurdo, não sai do lugar, é terrível. O Santos segue se complicando no Brasileirão. O Peixe perdeu do Atlético Mineiro 3-1 e voltou para a zona de rebaixamento. No estádio Independência, em Belo Horizonte, Elias soltou o pé de fora da área e abriu a contagem para o Atlético Mineiro diante do Santos, 1-0. O empate dos visitantes veio ainda no primeiro tempo e saiu dos pés de Gabigol, após passe para trás de Bruno Henrique, 1-1. Só que aí entrou em campo a já famosa lei do ex. Ricardo Oliveira, ex-atacante da equipe santista, marcou 2 vezes para os donos da casa e garantiu a vitória do Atlético Mineiro pelo placar de 3-1. Nós estamos no meio de agosto e nós temos jogador praticamente por estrear, que jogou 15 minutos, jogadores que não têm entrosamento, que não têm ainda o conhecimento do futebol brasileiro, né? E essas coisas, elas ocorreram, não sei se com o aval do treinador ou não, mexe muito, tem que evoluir. Eu já vi evolução hoje. Se a gente tiver esse nível de jogo mais descansado nos outros jogos, a gente vai ter uma chance maior de vencer. O que o Cuca falou é uma realidade. Total razão. É uma realidade. E, ao mesmo tempo, Flávio, por outro lado, o campeonato está rolando, os pontos estão sendo disputados. Claro. E eu disse aqui várias vezes que não acreditava numa queda do Santos para a segunda divisão. Já começo a duvidar. Que fica muito pesado. Pesado. A camisa é muito grande. Isso. E aí começa a ficar mais pesado. É mais difícil. Vem ansiedade. É mais difícil para o Palmeiras, mais difícil para o Corinthians. São Paulo era um sufoco para sair. O time grandão, ele não foi feito para cair. Ele está lá para brigar por título. Claro. E o Santos, nos últimos tempos, apesar de fazer um monte de bobagens, ele estava se mantendo lá em cima. Agora não deu certo, não deu liga. E aí começa a trocar. O Brian Ruiz, ele não sabe nem onde ele está morando ainda. O outro, Carlos Santos, não conhece ninguém. Estamos no meio do campeonato. Essa coisa do calendário, aquela coisa toda que a gente fala. O Cuca não pode fazer nada, mas se demorar muito, ele vai ser demitido também. E aí começa do zero, porque não há planejamento, não há nada. É tudo de qualquer jeito. O Santos está pedindo faz tempo para ter problemas, agora está conseguindo encontrar. Aí daqui a pouco vende o Rodrigo por um caminhão de dinheiro, o dinheiro desaparece. Já vendeu, né? Sim, já vendeu. Aí o dinheiro desaparece. Cadê o dinheiro do Neymar? Desde lá de trás, do Robinho, que foi vendido por um caminhão. Some tudo. O cara nunca tem dinheiro, vende jogador pra caramba, agora já vende com percentual para todo mundo, tudo dividido. Não sai do lugar. Claro. Não sai do lugar. Isso aí, e eu não estou sendo pessimista. Eu amo o futebol. Eu quero ver o futebol bem jogado. Mas é uma realidade. Mas você tem que falar, porque senão dá a impressão que a culpa é do técnico. O jogador não é da gestão. O futebol brasileiro está em péssimas mãos, está sendo mal gerido e faz tempo. Você tem incompetentes e desonestos, e boa parte das duas coisas. E se a gente não sair disso, nós não vamos sair desse ciclo vicioso. Nós temos que ter uma liga rapidamente. Uma liga, ontem eu conversei muito com o Nelson Batista, a J-League, sabe qual é a média de público no Japão? 35 mil pessoas. A J-League, você não pode não pagar.
Não existe não pagar. Falei, se o cara não pagar, falou, não tem não pagar. Você já deixa um orçamento de uma tal forma que o dinheiro já entra automaticamente. Por exemplo, né, pagar o jogador. Claro, com televisão, então, venda de ingresso, antecipada, se você não tiver competência eventos, financeira, claro, você não entra na competição. Você não entra. Tipo assim, o São Paulo, para dar um exemplo que é o líder. São Paulo tem 40 milhões para gastar. Se ele gastar 40 milhões e ele está fora. Assim, não pode. E outra coisa, e as receitas, né? os clubes estão muito, mas estão muito mal também geridos. E eles apostam no dinheiro da televisão, que eles recebem com antecipação de 3, 4 anos. Não, também, eu sei, mas não se produz nada além. O brasileiro teve um período que as pessoas iam lá para pôr dinheiro. Hoje, já faz algum tempo que começaram a entrar para tirar dinheiro. Mas agora estão passando do ponto. Tudo é esquema, base é esquema, negociação é esquema. Estão trazendo um monte de mulambada aí da América, jogador desconhecido para fazer esquema. Os caras da base, quando saem, já saem com esquema. Não entram meninos bons jogadores, porque tem alguém ruim e que se o bom entrar, está sendo bancado por alguém. Então, ele já é bancado. Se o menino que está lá na base, fazendo um teste lá na peneira, não tem um empresário... Ele não passa, passa sabe o que acontece? Ele é reprovado e alguém liga para o empresário e fala, olha, ele foi reprovado no time X, aí ele vai e é levado para o time Y. Que é o jeitinho Brasil que funciona em todas as áreas. Então, gente, em todas as áreas. Não é só no futebol, é o jeitinho Brasil, a maneira de ganhar dinheiro. Você falou, o Rodrigo foi vendido. Quanto era do Santos? Quanto foi para o Santos? Pois é. O Malcom ia ser negociado, uma negociação grandona que virou, os Corinthians rapidinho já vendeu ele antes de pegar o percentual. Vocês acham que isso é correto? Que isso é uma coisa séria? É esquema, gente. É um negócio vergonhoso. Isso acontece em todos os times, sem exceção. Todos. E aí, uns mais, outros menos. E aí, para não falar assim, aí quem é mais, né, essa coisa de amor ao país, exacerbado, e se fala da Europa como exemplo, o cara torce o nariz. Pega o que fez a Alemanha. A Alemanha fez lá um fair play financeiro, proibiu de contratar muito jogador de fora para valorizar a base, para revelar jogadores. Passou um tempo, com os times mais fracos. Depois, quantos jovens jogadores não foram revelados na Alemanha, Flávio? Né? Gente, o problema que incomoda é a qualidade do jogo. Não é isso aí. Porque a paixão, ela é legal. O futebol, ele é movido por paixão, óbvio. Mas só que a paixão é nossa. Os nossos filhos, os nossos netos, eles não terão essa paixão. A paixão acaba, se eles não virem qualidade. E outra coisa, por exemplo, eu sou mais velho que vocês, um pouquinho mais. Na minha época, você só conseguia ver o jogo daqui. Hoje você vê o jogo do mundo inteiro. É isso aí. E o cara que mora em Tocantins, por exemplo, para ele tanto faz ver o jogo do São Paulo, que o pai dele torce, ou do Barcelona. Os dois jogos vão ser transmitidos simultaneamente e ele nem vai para o Campeonato, nem vem para o Morumbi. Então ele vai torcer para aquele que está mais perto, aquele que agrada mais. Estamos perdendo público. A Inter de Milão está fazendo ela tem uma rede de escolinhas e ela está passando as bases educacionais, culturais, a filosofia da Inter. Estava em Fortaleza, agora está em Salvador, está vindo para São Paulo. Inter de Milão, que não é nada do outro mundo. Já é a terceira maior torcida da Inter, fora da Itália, China, e terceiro já é o Brasil, número de torcedores. E só para concluir essa parte que o Flávio está falando, não adianta só culpar os técnicos, a culpa maior é dos dirigentes. Por quê? Porque o treinador, normalmente, como sabe que se ele tiver 3, 4 jogos sem vencer, ele vai cair, vai para a rua. O Botafogo demitiu com 6 jogos. O que ele faz era uma retranca mesmo para não perder e garantir o dele. E fica aquele jogo feio, bizarro. Pois é, que a ordem é não perder, ele não é estimulado a jogar bonito. Vê o que aconteceu com o Fernando Diniz no Atlético Paranaense. Bom, mas 5 partidas movimentaram a 18ª rodada do Brasileirão. Ceará e Atlético Paranaense jogaram em Fortaleza, ficaram no 0-0. Veja os gols dos outros jogos. Na Arena Fonte Nova, o Bahia recebeu o América Mineiro e venceu a partida pela contagem mínima. Gilberto aproveitou o rebote do goleiro João Ricardo e marcou o gol da vitória do Bahia por 1-0. No estádio Dorival de Brito, em Curitiba, o Paraná mediu forças com o Botafogo, que saiu na frente graças a esse pênalti cobrado por Rodrigo Lindoso. 1-0 para o time carioca. Só que já aos 50 minutos do segundo tempo, Alex Santana chutou de fora da área. A bola desviou no meio do caminho e acabou enganando o goleiro Saulo. Final, Paraná 1, Botafogo também 1. No Maracanã, Henrique Dourado quebrou o jejum, marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro e não deixou o São Paulo se distanciar na liderança. 1-0 e foi só. Com o time reserva, o Grêmio enfrentou o Vitória e abriu o placar com Douglas, que não marcava um mísero golzinho desde outubro de 2016. Não demorou muito para o tricolor aumentar a vantagem. Jailson experimentou de fora da área e acertou o canto de Ronaldo, 2-0.
No segundo tempo, o garoto Pepe arriscou. A bola desviou na defesa e matou o goleiro, terceiro do Grêmio no jogo. E para fechar, Everton aproveitou o rebote do chute de Jael e definiu o resultado na arena. 4-0 Grêmio e fim de papo. Hora de conferir como está a classificação do Brasileirão. Vale lembrar que daqui a pouquinho, 8 horas, tem Fluminense Internacional no Maracanã. Põe na tela, João Batista. O São Paulo segue na liderança com 38 pontos. O Flamengo é o segundo com 37, seguido pelo Grêmio 33, Inter 32, Atlético Mineiro 30. O Palmeiras também tem 30 pontos, mas está na sexta colocação. O Corinthians é o sétimo com 26, Cruzeiro 25, Fluminense e Botafogo 22, América Mineiro, Bahia e Chape 21, o Sport 14º com 20, Vasco e Vitória 19, aí na zona de rebaixamento estão Santos com 18, Ceará 16, Atlético Paranaense 15 e o Paraná, lanterna com 14 pontos. É bom citar que o Inter joga daqui a pouco em Fluminense e se ele ganhar ele fica a 3 pontos do São Paulo. Ele tem 30, o São Paulo tem 38, ele tem 32, vai a 35, a gente fica com 35... Não, 38, 37 e 35. Muito 38, bom, 37, né? 35. Tudo muito embolado. Não, com relação à competitividade, está bem legal. Tá bem legal isso, esse sim, ano. A gente reclama do nível de jogo, mas competitividade está bem legal. É, porque está todo mundo... Não, e aí você jogando. pega, por exemplo, o Internacional. É um time limitado, mas manteve uma base do ano passado, que foi campeão da Série B. O Guerreiro, né? Sim. Esse fim de semana aí. Só o Guerreiro tá agora manteve chegou o técnico, olha só, quer dizer, também não é obra do acaso. Bom, pela Série B, a 20ª rodada foi excelente para o líder Fortaleza. A equipe de Rogério Ceni conseguiu uma virada épica em Campinas sobre o Guarani e ainda viu folga sobre o CSA, segundo lugar, aumentar para 6 pontos. Jogando fora de casa, o Atlético Goianiense ficou no empate contra o Criciúma e se manteve na 4ª posição da Série B. João Paulo e Vitor Feijão fizeram os gols da partida. 1-1 placar final. A rodada não foi nada boa para o CSA, que perdeu para o Goiás por 3-0 e viu o Fortaleza abrir distância na liderança. Lucão, Michael e Felipe Gedós construíram o resultado e colocaram o time goiano na 5ª posição, coladinho no G4. No Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, o Fortaleza teve muito trabalho diante do Guarani. Bruno Mendes de cabeça fez 1-0 Bugre. Ainda antes do intervalo, Rafael Longini aumentou a vantagem do time da casa, aproveitando o rebote do goleiro. No intervalo, a bronca do professor Rogério Ceni parece ter surtido efeito. Logo aos 3 minutinhos, Felipe diminuiu. A 5 minutinhos do fim, Gustavo bem ao estilo dele, deixou tudo igual. Até aí o empate já era um bom negócio para o Fortaleza. Mas a equipe foi para cima e conseguiu uma virada heróica aos 47. Marcinho garantiu a vitória e a liderança ainda mais isolado ao time de Rogério Ceni. 3-2 e fim de papo. Só rapidinho, lá no site gazetesportiva.com, a gente falou do Guarani aí, né? O Guarani completa hoje 40 anos que ganhou o título do Brasileirão de 78. Tem reportagem especial lá que o Luca Castilho fez. E relembrando todo esse título, é o único clube do interior que foi campeão do Brasileirão. E indo ao encontro que o Flávio estava falando aqui, para que essa nova geração não conheça muito o Guarani sempre foi vencedor, montou timaços e foi outro clube vítima de péssimas administrações e que vendeu jogador a rodo. Péssimas dinheiro... administrações submetendo esse roubo. Né? E olha... Quase que... Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Era Neneca, Mauro, Gomes... o lateral esquerdo era o Miranda... Aí eu esqueci o quarto zagueiro, me perdoe. Ou esqueci o zagueiro central. Aí era Zé Carlos, Renato Zenon, Careca... Capitão Careca e Bozó. Uau! Tem entrevista com o Bozó. Carlos Alberto Silva era o técnico... que depois ele veio para São Paulo, eu briguei com ele pra caramba, e depois ficamos amigos pra caramba, e já morreu, infelizmente, um cara que deixa muita saudade. Era um timaço. O time da Ponte era espetacular também. O Guarani ganhou em 78, 77 a Ponte era Carlos, Jair, Oscar, Polozzi e Odirley, Marco Aurélio de cá, Lúcio, Rui Rei, Tuta, tá faltando um, meu Deus. A Vanderlei Paiva, que era o volante. Tem galeria de fotos lá desse timaço do Guarani. Aqui, ó, Miranda, Zé Carlos, Mauro, goleiro Neneca, Edson Gomes, Edson e Gomes, agachados, Capitão,
Renato, Careca, Zenon e o Bozó. Cobri todos os jogos desse time, era sensacional. Inclusive na Libertadores, muito legal. Vai lá, você que gosta de futebol, vai conhecer essa história, campeão de 78. A gente está de volta para destacar o futebol internacional. Nesse final de semana, a bola recomeçou a rolar para as grandes equipes europeias. Bom, a volta do campeonato inglês é um negócio sensacional, né? Um campeonato absolutamente fora de qualquer padrão e era tosco, né? Alguns anos antes da Premier League era uma coisa tosca, mal feita. Hoje é um grande espetáculo. Você vê um time como o Chelsea mudando a filosofia e todo mundo discutindo isso. Ele era um time que jogava defensivamente, contratou um técnico para jogar ofensivamente, com um novo sistema, que é o Sarri, ex-técnico do Napoli. O Liverpool fortalecendo, mostrando um futebol espetacular, vai ser o grande adversário do City, que é um show por si só, né? Que é o time do Guardiola. Enfim, o Arsenal começou numa nova geração. Na França foi legal porque o menino, o Timothée, filho do EA, entrou no lugar do Neymar e fez o gol logo na sequência. Aí deve passear tranquilamente o time do Paris Saint-Germain. E nessa Supercopa da Espanha, há um fantasma lá. Dizem que quem ganha essa Supercopa não ganha o título. E a Juventus, o Barcelona ganhou. Então, ficaram, o Dembélé que não sabia disso e tal. Mas enfim, o futebol está começando agora. No Brasil, nós estamos no meio do campeonato. O futebol do mundo inteiro, de alto nível, está começando agora. Aqui nós estamos no meio do campeonato. Quem será que está errado, hein? Quem também voltou aos gramados nesse final de semana foi a Juventus, que, para manter a tradição de abertura da temporada, realizou um amistoso contra a própria equipe B do clube. Apesar do jogo não valer nada, já deu para ver que o português Cristiano Ronaldo está bem animado. Olha só. Cristiano Ronaldo precisou de apenas 7 minutos em campo para marcar o primeiro gol com a camisa da Juventus. A marca não é oficial, já que aconteceu no tradicional jogo amistoso de abertura da temporada, envolvendo as equipes A e B da Vecchia Signora. O astro português fez parte do time principal nos 45 primeiros minutos e participou de outros 2 gols da vitória por 5-0. Vamos ver como ele se comporta com o passar do tempo. Hoje foi um bom sinal, principalmente para os torcedores que vieram até aqui. Estou satisfeito com o que vi, com todos jogando juntos pela primeira vez. A partida aconteceu em Vilar Perosa e reuniu centenas de torcedores. O local é uma pequena cidade italiana localizada a cerca de 40 quilômetros de Turim. E a família Agnelli, proprietária da Juventus, possui um grande espaço rural nessas terras. O goleiro Szczęsny, substituto do lendário Buffon na Juve, falou sobre atuar com Cristiano Ronaldo. Ele é um grande jogador, um dos melhores do mundo e vai marcar muitos gols aqui. A partida amistosa entre as duas Juventus acontece desde 1950 e sempre termina com a invasão de campo dos torcedores. A Vecchia Signora estreia no campeonato italiano sábado fora de casa contra o Chievo. Você é um baita casado solteiro, né? Legal, é várzea, né? É várzea não, né? É. Não, bem. Aliás, o Buffon estreou ontem oficialmente no time do Neymar, né? Ele foi o goleiro do PSG ontem, que foi legal. O Cristiano já vendeu 1,5 milhão de euros de camisa. Ou seja, praticamente só em camisa quase que já foi todo o investimento. Não, foi 10% do valor investido, mas nem começou o campeonato. Sim. Ontem foi esse casado solteiro. Imagina, ele nem começou a jogar, já pagou 10% do valor só com camisa. Então, aí você tem ingressos, a venda dos ingressos, né? Enfim. E aí e a repercussão? Quando que a gente mostrou esse casado solteiro da Juventus aqui? Isso está sendo mostrado no mundo inteiro. Né? Onde ele está é uma atração especial. E aí você vê, isso é negócio. Isso é negócio. Para o campeonato italiano foi fantástico, as atenções se voltam para o campeonato italiano, as pessoas já estão predispostas a mostrar o campeonato italiano, para acompanhar o campeonato italiano. Quer dizer, é isso que aqui falta. No Brasil não tinha interesse, agora está todo mundo atrás. Pois é, e aí você faz essa falta de tino comercial, que aqui na verdade os clubes não são geridos como empresas, são geridos como uma maneira de você fazer o dinheiro fácil. Exato. Porque se tivesse uma visão empresarial,
Poxa, contrata um jogador, para com essa coisa de só vender atleta como se isso fosse um modelo de negócio fantástico. A gente viu recentemente o São Paulo, no ano passado, se vangloriando de vender jovens promessas que nem estrearam, considerando um bom vendedor. Clube como o São Paulo, concorrer com o Palmeiras, tem que trazer grandes jogadores para promover o campeonato, para trazer público para os estádios. Quando o Corinthians fez aquela parceria que todo mundo reclamou, mas em 2005, o Tevez estava aqui, enchia estádio toda hora para ver. Foi assim com o Ronaldo também. Só o Corinthians, acho, fez isso, assim, de grande... Bom, teve o Adriano também, depois no São Paulo, né? É claro, quer dizer... Há momentos. O Palmeiras agora está investindo legal. É isso aí, tem público vendo. As marcas são muito grandes. O Borja mesmo no Palmeiras elas estão muito pequenas, elas estão sendo dirigidas por gente muito pequena. É isso aí. As marcas são gigantescas. Sentindo empresarial. Não, sabe? Você precisa ter uma noção de liga. O problema do Corinthians é o problema do Santos hoje. Que se dane o Santos. Não, o Santos é o time do Pelé. O Santos é o time do Neymar, o time do Robinho, do Diego. Esse time, ele está lá embaixo, é hora de levantar. Se você tem uma liga, começa a surgir vídeos do Pelé, mostrando como é que... Olha, esse é o Santos, vem de volta, corre atrás aqui, olha a grandeza que está correndo risco. E assim, o problema de um é problema de todos. Aqui não, aqui eles são inimigos, é uma grande burrice. E que o Flávio está falando tem muita razão. No passado, não muito distante, como é que funcionava? As pessoas moravam no interior, e tinham times fortes lá, mas elas torciam para um time da capital. Né? Hoje, os grandes clubes do Brasil estão se tornando os antigos times do interior. Sim. E os times principais são Barcelona, Real Madrid. Essa molecada, a primeira coisa que ela faz é vestir uma camisa do PSG, uma camisa do Bayern, uma camisa do Barcelona. A gente está se apequenando. É verdade, quando eu era pequena, ia passear no shopping, a camisa, numa loja assim, nessas lojas de roupa de esporte, a camisa que estava ali na criança... ou no grandão, né, no manequim, era do Corinthians. Por quê? Porque você conservava os grandes Só ídolos. vejo Barcelona, só você vejo... conservou, os clubes tinham os grandes ídolos, tinha uma identificação do Corinthians com o Neto, com o Marcelinho Carioca, qual é o grande ídolo hoje dos grandes times? Triste. Dos técnicos. Enquanto duram. O técnico é o ídolo enquanto dura. Entendeu? Olha, o Palmeiras retornou aos treinos nesta tarde, já avisando o duelo da próxima quinta contra o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. O repórter Adriano Dolfi acompanhou a movimentação na academia de futebol e nos traz mais detalhes do Verdão. A era Felipão não poderia começar tão boa. O time, sob o seu comando, melhorou o desempenho, encaminhou a classificação na Copa Libertadores e está invicto. O técnico ganhou reforços, como o zagueiro Gustavo Gomes. O paraguaio, que participou da vitória sobre o Vasco no time alternativo do Verdão, ganhou elogios do treinador. A contratação do Gustavo foi recomendada pelo Tique Arce. E o Tique Arce tem história dentro desse clube. E tem história comigo. É um bom jogador. Ele não joga muitas vezes na seleção paraguaia pelo lado esquerdo. Ele joga pelo lado direito ou numa linha de 3. Ele é o jogador mais adiantado do lado direito. É um pouco diferente de jogar no lado esquerdo. Mas hoje, muito bem. Muito bem. Ficaria contente se o gol que ele tivesse feito tivesse sido validado, né? Então, ficaria até uma estreia espetacular. Mas eu acho que é mais um jogador de grupo que nós temos, que joga em muitas posições. Gomes, que não está inscrito na Copa do Brasil, fica de fora. O técnico agora deve ir com força máxima para o jogo com o Bahia pela Copa do Brasil. Um duelo eliminatório que preocupa. Claro que a competição de mata-mata, de que é eliminatória, a gente tem que ter algum cuidado a mais do que a que não é eliminatória. Vamos ver o que a gente consegue. O atacante William Bigode e o lateral Marcos Rocha, recuperados de lesão, podem ser as novidades. Apesar de ter poupado diversos titulares no domingo, 2 atletas deixaram o gramado do Allianz Parque, preocupando o departamento médico. Mas hoje vieram boas notícias. O meia Gustavo Scarpa realizou exames na tarde desta segunda-feira e não foi diagnosticada nenhuma lesão muscular no atleta ou mesmo problema ósseo. Gustavo Scarpa, porém, deve ficar de fora da partida contra o Bahia nesta quinta-feira. Quem não preocupa é o goleiro Everton. O jogador deixou o gramado do Allianz Parque sentindo dores na virilha, mas porém foi realizado também um exame. O Everton, ao que tudo indica, deve ser relacionado para a partida. Não foi diagnosticado nenhum problema muscular. O Palmeiras, que sonhava com um atacante que atuava no futebol europeu, o nome de Jonas do Benfica era o mais forte no momento,
porém o clube desistiu da contratação, já que Jonas anunciou que vai encerrar a carreira no clube português. Assim, Borja e Daverson seguem como os nomes dos atletas de referência no ataque do Palmeiras para a temporada 2018. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Muito bem, e o Adriano Dolfi acompanhou a movimentação na Academia de Futebol e agora no Allianz Parque o Palmeiras entrou com o time quase inteiro reserva, né? Esquece tudo que eu falei. Esquece tudo que aqui o povo faz pegadinha comigo, tá, João Batista? São Paulo, vamos falar de São Paulo? Venceu o Sport, 3-1. Ela não está xarope, existe um negócio chamado teleprompter. Não tô xarope, que tá dando um pipoquinho, só isso. Faz parte do negócio. Mas vamos falar de São Paulo, põe o VT de São Paulo, João Batista, e me deixa em paz. É isso, Michele. Depois de mais uma rodada, o São Paulo permanece na liderança do Campeonato Brasileiro. Ontem venceu o Sport no Recife por 3-1, mas não tem moleza não. A delegação chegou no início da tarde, como você observa, o técnico Diego Aguirre já movimentou os jogadores. No gramado, apenas os que não atuaram 90 minutos. E aqueles que se movimentaram durante toda a partida fizeram apenas um trabalho de relaxamento muscular. O lateral Bruno Pérez conversou com nossa equipe de forma exclusiva e falou desse momento de liderança, ou seja, na outra rodada o São Paulo assumiu a liderança. Agora ele se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. Isso é mais complicado, né, Bruno? A gente conseguiu, com muito esforço, chegar a um dos objetivos que nós tínhamos, que era a liderança. E a gente sabe que agora vai ser muito difícil de mantê-la, né? Sabemos que são jogos difíceis, são finais, os adversários vêm muito mais fechados, né? Mas a gente tem trabalhado duro e tem se dedicado para que essa fase positiva continue, para que a gente continue na liderança. Tem já na quinta-feira o Colón, jogo de volta da Sul-Americana, depois no domingo a Chape, uma viagem longa, que não vai a Buenos Aires não, são mais de 400 quilômetros depois de ônibus. E a dúvida é, prioriza o Campeonato Brasileiro, preserva alguns jogadores, o que você pensa? É claro que essa é uma decisão do Aguirre. Então, sendo uma decisão do treinador... É bem para isso, né? Eu acho que ele não vai poupar ninguém. É uma outra competição que a gente também está muito focado. A gente também tem o interesse e tem a vontade de chegar na final, que é um campeonato que é importante. Acho que todos os campeonatos que São Paulo entra, a gente entra com a mentalidade de ganhar. O desgaste ele é um pouco grande, né, pelo fato de os jogos serem muito próximos. Mas você tem que virar a chave, você não pode se acomodar e nem pensar colocar na cabeça que é longe ou já começar a colocar coisas que possam te impedir de lutar e de brigar lá. A gente sabe que vai ser difícil, são jogos difíceis, mas como a gente vem trabalhando e vem se dedicando. São finais que a gente está buscando vencer jogo a jogo e vivendo cada jogo como se fosse o último. É isso, Michele. A grande dúvida do técnico Diego Aguirre é se ele vai ou não preservar jogadores na partida da Copa Sul-Americana contra o Colón, quinta-feira em Santa Fé, a mais ou menos 400 quilômetros da capital argentina. É uma viagem desgastante, São Paulo, Buenos Aires e avião, depois são mais de 5 horas de ônibus até Santa Fé. E por isso, o São Paulo pode acabar priorizando o Campeonato Brasileiro. Essa definição sai até a próxima quarta-feira. O São Paulo, em termos de Brasileirão, pode aí aumentar essa vantagem, porque ele tem 4 jogos a disputar na sequência, sendo 3 partidas em casa contra a Chapecoense no próximo domingo, depois tem o Paraná Clube fora e aí mais 2 partidas em casa contra Ceará e Fluminense. Ou seja, dos 12 pontos a disputar, o São Paulo vai jogar 9 em casa e pode aumentar a margem para o campeonato nacional. Ou seja, como diz o torcedor são paulino, Michele, segue o líder. Segue o líder, Garrafa. Bom, resultado da enquete, no início do programa a gente perguntou se o São Paulo vai ser o campeão aí do primeiro turno e deu o quê? Deu o quê? Sim, 70% dos votos. Bom, a gente termina o programa homenageando Beto Guedes, cantor e compositor que hoje completa 67 anos. Eu também. Muito bom. Beijo pra você. Até daqui a pouco. E até daqui a pouco no Jornal da Gazeta.